para alcançar o Elon Musk, que fechou os escritórios do Twitter no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou as contas de outra empresa do bilionário, a Starlink. Diante disso, o Eduardo Bolsonaro se meteu no meio, pediu para o Trump intervir, punindo o nosso país. Oi? Vamos ouvir mais informações com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro Brasil. Sofia Labanca, boa tarde. Boa tarde, dona Ana, e boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Então, Ana, a gente tá vendo aí a novela aí da morte do Twitter aqui no Brasil, né? Depois do Elon Musk causar um caos nessa rede social e a gente vê ela se tornar um antro de gente de extrema direita. Acabou que os descumprimentos das regras mesmo, das leis brasileiras, acabou levando o Twitter a ser indiciado, né, os representantes legais do Twitter a serem indiciados em várias situações, inclusive o próprio Elon Musk foi incluído na investigação das milícias digitais e tudo mais, e com isso o Musk retirou os escritórios do Brasil, né, no dia 17 de agosto. Não pode ficar sem representante legal. Uhum. Então, o Twitter foi intimado. O Elon Musk foi intimado via Twitter. Que foi uma das coisas mais geniais que eu já vi. O oficial de justiça foi lá, usou o perfil oficial do STF para intimar o Elon Musk e o Twitter Global Affairs, né, que é a administração, o perfil que representa a administração do Twitter, a dizer, vocês têm 24 horas para indicar um representante legal. Não foi indicado, o Twitter ainda não saiu do ar, apesar de que as informações que nós temos aí de bastidores é de que provavelmente vai sair nos próximos dias, a questão é como. Mas, diante disso, o Alexandre de Moraes pegou e bloqueou as contas bancárias da Starlink, que é aquela empresa de internet por satélites que também é do Elon Musk. Acontece, Ana, que esse bloqueio da Starlink está sendo questionado por muitos juristas. Já tem gente dizendo, olha, nesse caso, e a gente não está falando dos vários outros casos em que acusam o Xandão de passar dos limites sem ele passar, como todo aquele drama gerado pela Folha de São Paulo. Tem muita gente dizendo, nesse caso ele realmente se excedeu um pouco, porque você não pode responsabilizar uma empresa por algo de outra empresa sem que essa empresa que está sendo responsabilizada tenha ingerência sobre a outra, o que não é o caso. Entendi. Gente dizendo que, olha, você pode até indiciar empresas que estejam dentro de um mesmo grupo econômico, mas tem um trâmite que deve ser feito, e esse trâmite a gente não tem como garantir que ele foi feito. E até gente dizendo, escuta, o cara que é acionista de uma empresa não tem responsabilidade pelo acionista lá da outra, sabe? Então, foi questionado por muitos juristas. E eu até fiquei, quanto que esses questionamentos não são uma tomada de partido? E eu vi que aparentemente não. A gente pode ir lá para a reportagem do G1, Ana, que fala ali, juristas criticam decisões de Moraes que trava dinheiro da Starlink. E a gente pode descer até ali, debaixo de um vídeo lá que vai ter 3 pontinhos, né? O segundo diz Lênio Streck. O Lênio Streck, para quem não conhece, é um jurista que faz parte do grupo Prerrogativas, que são juristas aí que se posicionaram muito fortemente contra a Lava Jato e tem um posicionamento mais esquerda. E também é um cara que ontem mesmo, na Carta Capital, estava dando entrevista apoiando a decisão do Moraes de eventualmente vir a bloquear o Twitter. Mas até ele vai dizer, a Starlink é outra empresa. Ser do mesmo grupo econômico não quer dizer que seja corresponsável por uma dívida da qual não participou e nem se defendeu. O que a Starlink poderia ter feito para evitar o comportamento da outra empresa
empresas possuem personalidade jurídica própria. Então, para mim, assim, tipo, quando eu vi, ok, até o Lênio tá dizendo aí que pode ter se excedido, eu pensei, ok, talvez tenha sido excessivo mesmo, pelo menos do ponto de vista técnico. E a empresa já falou que vai apelar dessa decisão do Xandão de bloquear as contas dela por causa de dívidas que, na verdade, são do Twitter, né? Que eles insistem em chamar de X. Enfim, se num ponto de vista a gente pode dizer, ó, ok, tecnicamente está sendo excessivo, a gente tem que olhar também do outro lado qual que está sendo a reação da extrema-direita a isso. E a reação da extrema-direita, Ana, eu acho que ela está sendo muito bem encapsulada pelo Eduardo Bolsonaro, que foi lá no Twitter, que ainda existe no momento que nós estamos gravando esse corte. Mas tudo pode dizer mudar. Dizer o seguinte, Aliana. Posso pôr? Pode pôr. É simplesmente inacreditável o que está ocorrendo. A Venezuela deve ter mais segurança jurídica do que o Brasil. Ok. Vai pra Comparação do Venezuela, Brasil então. com Venezuela tá dentro do esperado. Agora, o que me pegou foi o segundo parágrafo. Vamos ver até onde vai essa gracinha. Caso Donald Trump chegue à presidência dos Estados Unidos e adote reciprocidade. Eu fiquei, opa, pera. O quê? É impressão minha ou ele está defendendo que o Donald Trump puna o Brasil por essa decisão? Nesse caso, Ana, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse quando eu estava comentando essa possibilidade do Twitter ser bloqueado ou não aqui no Brasil ontem. Cara, até se você for de direita, da extrema direita, até se você achar que está tendo excesso por parte da justiça brasileira, uma coisa a gente tem que reconhecer, a questão da soberania nacional. Ontem eu estava dizendo, por mais que você ache que esteja errado bloquear o Twitter, você não pode defender. Se você se diz patriota, você não pode defender que uma empresa faça o que quiser aqui no nosso país sem respeitar as nossas leis. Aqui eu vou dizer a mesma coisa. Por mais que você ache que o Xandão esteja passando dos limites, e eu tô vendo que existem questões técnicas que podem levar a crer que sim, ele está passando dos limites, por mais que você defenda isso, você não pode defender que um estrangeiro venha aqui e puna o nosso país, cara. A gente tem que resolver aqui os nossos próprios problemas. Você não pode exigir que querer que o presidente dos Estados Unidos venha punir o nosso país. Especialmente se você se diz patriota. Mas enfim, Ana. Ok. É o mesmo entreguismo de sempre. Vamos lá. Passamos pela questão técnica, passamos pela questão da reação da extrema-direita e tem um último ponto que eu queria trazer. Que, mesmo se nesse caso específico, bloquear as contas da Starlink por causa do que o Twitter está fazendo possa estar errado, a gente tem que ficar de olho na Starlink. A gente tem que ficar muito de olho na Starlink, porque a Starlink ela tem toda uma coisa assim de fazer bastante marketing. Ela serve como marketing do Elon Musk aqui no Brasil. Oferece internet grátis, dá internet para a escola, manda antena para o Rio Grande do Sul no meio da tragédia, etc, etc, etc. Mas ela tem os seus podres e são muitos podres, Ana. A gente já falou aqui, o Pedro Zambarda trouxe pra gente aqui a questão da Starlink sendo usada por garimpeiros ilegais na Amazônia. E a gente vai discutir isso num vídeo que vai sair hoje à noite na TV Cringe. Você está assistindo dia 30 de agosto, às 21 horas. Vai ter praticamente um documentário sobre Elon Musk lá na TV Cringe. A gente traz isso lá também, que os garimpeiros ilegais estão usando essas antenas na invasão das terras Yanomami e não estão colaborando tanto quanto deveriam com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal no combate ao garimpo ilegal. Eles poderiam estar colaborando e não estão. E a gente já viu, Ana, a gente traz no nosso mini documentário lá, ou talvez documentário inteiro, não sei, sobre o Musk que vai sair essa noite, como a Starlink foi bloqueada por ordem do Elon Musk no meio de um ataque da Ucrânia à Rússia, deixando os drones deles completamente desgovernados. Porque o Musk quis. Tá no meio de uma guerra, ele corta a internet e dane-se. E no meio dessa questão de ter o bloqueio das contas do Elon Musk, teve um deputado do PL que foi dizer, se a Starlink sair daqui, até o nosso exército vai perder, porque o nosso exército está usando essas antenas da Starlink. A hora que...
Isso aí é aquele caso que a gente diz fã ou hater. Espera, você tá querendo ajudar ou piorar a situação da Starlink no Brasil? Por quê? Vamos lá pro ICL Notícias ouvir o Leandro Demório, o que ele tem a dizer sobre isso. Opa, vamos lá. Fala, Demório. Lance do Musk. O Musk, ele tem essa Starlink para monitorar grandes áreas no mundo onde há jazidas minerais. Esse é o trabalho do Musk. Levar a internet para as escolas é o jeito bacana de ninguém se opor. Você é contra a internet nas escolas na Amazônia, Vivi? Não, né? Então o Musk vem para o Brasil, ele se reúne com o Bolsonaro, com o André Esteves, do BTG, com o Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações do Bolsonaro, que por acaso hoje trabalha no BTG. Ele é criticado no Brasil pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma lá, o Jobim, que por acaso é vice-presidente do BTG. Então nós temos aí, acho, César, uma relação de negócios funcionando nesse país. Não te parece uma questão? Eu estou dando aqui informações públicas, tá? Claro. Informações públicas. E o Musk fala o seguinte, olha, eu tenho um problema com as baterias do meu carro, porque eu preciso de um monte de minerais finos, né? Lítio, uma série de outras coisas. Isso custa caro. Está ficando cada vez mais difícil de achar. Boa parte da produção das baterias hoje está na mão dos chineses. Vamos lembrar que a BYD, que é a empresa que vende carro no Brasil elétrico hoje, ela começou fabricando baterias para a Tesla. E depois começou a fabricar carros e hoje concorre com a Tesla. O Musk tem um problema de mercado. Eu preciso mapear a Amazônia, na América Latina inteira, com os meus satélites. Como eu faço isso? Vamos, Bolsonaro, dar um godozinho aqui que a gente vai botar umas internet nas escolas? Aí eu boto meu satélite voar, eu deixo o negócio todo voando. E aí, a coisa mais grave disso, César, foi o que veio à tona ontem. Um deputado do PL, bolsonarista, claro, para aumentar a confusão que está acontecendo no Brasil, divulgou que em junho o Ministério da Defesa mandou para o Congresso Brasileiro uma carta dizendo o seguinte, olha, se a Starlink, que é a empresa do Musk, parar de atuar no Brasil, a gente vai ter problema nas Forças Armadas. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Oi. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites, vendo, analisando, manipulando e, eventualmente, até vendendo informação de movimentação de tropas do Exército Brasileiro em território americano. Olha a loucura que o patriota do Bolsonaro fez. Caraca! Eles basicamente deram acesso ao Elon Musk às movimentações do Exército Brasileiro. Não, e de um cara que diz abertamente, a gente dá o golpe no país que a gente quiser. Que a gente quiser. E de um cara que a gente já viu que sabotou o exército ucraniano no meio de uma guerra. Eu volto a repetir, ele sabotou o exército ucraniano no meio de uma guerra. E daí vem os benditos dos militares brasileiros dizer, a gente depende dele. Tio, se depende, tem que parar de depender. Caralho. Caraca! Mas isso tá é muito pior. Aquela história da vinda dele para o Brasil é muito pior do que a gente imaginava. A participação dele no governo brasileiro, a ligação com as Forças Armadas, uma ligação que pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Ou melhor, pode ser para o mal ou para outro tipo de mal. Na verdade, pode ser para ajudar ou para atrapalhar. E além disso, o interesse, que é um interesse declarado, né, do Elon Musk, em provocar, em desestabilizar a democracia no Brasil. Isso já está mais do que claro. Essa série de afrontas, né, ao STF publicamente, e essa falta que ele está cavando aí, tentando conseguir a suspensão do Twitter, é uma forma de querer desestabilizar e atuar na política do país. Um cara que tem acesso à movimentação do Exército Brasileiro. E, cara, mas a gente depende das antenas. Escuta, o Exército Brasileiro conseguiu atuar sem as antenas do Elon Musk por muito tempo. Dá um jeito, amigo, dá um jeito. Não dá pra deixar dessa forma. Tá louco, Sofia. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Vamos lá, vou dar um recadinho que inclusive tem a ver com o nosso assunto aí. Vamos lá.
Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Eu queria aproveitar esse momento para convidar você a conhecer o nosso segundo projeto aqui no YouTube, que é a TV Cringe Brasil, onde a gente está levando aí os nossos videodocumentários, com videocolagem, com TV dos anos 90, muito do Meteoro do passado, com muito do Meteoro do futuro. E hoje, às 9 horas da noite, estreia um vídeo que é justamente sobre o Elon Musk. Tá lá. Inventor ou picareta? Os podres de Elon Musk. Estreia hoje, 9 horas da noite. Isso aqui é um vídeo especial, gente. A gente fez um documentário a respeito do Elon Musk. É um vídeo longo, com muita pesquisa da Sofia. Tá feito com muito carinho, mas também assim com muita preocupação com a atuação do Elon Musk, quer dizer, do Elon Musk no mundo e também no Brasil. Então, se você se interessou aí pelo tema desse vídeo, hoje às 9 horas da noite tem muito mais de onde isso veio lá na TV Cringe Brasil. Fica aí a dica. Beijo, chat. Voltamos em instantes.